Que a paz e a graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que o Santo Espírito do Senhor possa atuar nos corações famintos e sedentos da verdade, para saciá-los para a honra e glória do seu santo nome. Nesse presente estudo, continuaremos a buscar compreender alguns eventos e elementos que a profecia nos dá no que se refere ao selamento do povo de Deus. Muito do que é mostrado no tema do selamento são compreensões que divergem de grupos para grupos em pequenas coisas, mas que tomam proporções conflitantes no meio do Adventismo em todas as suas modalidades. A forma como é estudado esse tema hoje é superficial e incompleta, pois desde os dias pós-pioneiros o foco é apenas nos 144.000 e o que eles passarão especialmente no período pós-selamento. Essa postura tira de vista a importância dos outros elementos que aparecem na mesma profecia, que aponta o selamento. Nossa proposta nesse estudo não é destruir a compreensão do que temos revelado desde os tempos dos pioneiros, como alguns podem pensar, mas sim de completar, ampliar o entendimento do todo e assim não sermos enredados por particulares interpretações que satisfaçam o eu. Satanás é um diligente estudante das profecias e é seu intuito colocá-las sob uma ótica de não urgência. Devemos desafiar nosso próprio eu para examinar todas as coisas, para conhecermos cada argumento que possa ser levantado em nosso meio e buscar por nós mesmos experimentar o que seja a verdade. Certa ocasião, Jesus disse aos discípulos que ele tinha muito para dizer-lhes, mas naquele momento eles não o poderiam suportar. Passados já cerca de 2000 anos e tendo as profecias se cumprindo conforme as revelações dadas, hoje nós, como discípulos do mesmo Jesus e sendo a última geração, temos todas as condições para suportarmos aquilo que os discípulos do tempo de Cristo não puderam suportar. Para isso, o Senhor nos concede ferramentas para podermos conhecer que uma profecia não se cumpre apenas com um elemento sendo superficialmente estudado. Toda profecia tem um ambiente próprio para seu cumprimento e possui também outros elementos que atuam ora em segundo plano, ora em paralelo, para seu verdadeiro cumprimento. As ferramentas que usaremos e que são dadas pelo próprio Deus são a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, por ser considerada uma tradução mais próxima aos originais dos textos receptos, a King James Version, por ser a Bíblia que veio à existência com a missão de derrubar as pretensões de poder do homem do pecado. Essa era a versão usada pelos pioneiros e veremos adiante que ela nos dá um sentido de urgência no preparo para os últimos acontecimentos, diferente das outras versões. Concordância de Strong. A história do movimento que deu origem ao Adventismo, sem dúvida nenhuma, teria sido outra não fosse a dedicação de Guilherme Miller em seus estudos. Para que pudesse ter a devida compreensão das profecias, ele se valeu das Escrituras e de uma concordância. Seu uso é sem dúvida de grande valia para a compreensão de termos ou palavras que possam ter diversos significados. Usaremos também o espírito de profecia nos escritos de Ellen White, com as orientações provindas do céu. Dentre essas orientações, encontramos mais uma ferramenta a ser usada, as regras de interpretação de Guilherme Miller. Sobre essas regras, a irmã White diz: aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão pesquisando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou. No pequeno livro intitulado Visões das Profecias e Cronologia Profética, o pai Miller dá dicas de regras simples, mas inteligentes e importantes para estudar a Bíblia e sua interpretação. 1. Cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado na Bíblia. 2. Toda a Escritura é necessária e deve ser entendida com diligência, aplicação e estudo. 3. Nada do que é revelado na Escritura pode ser escondido daquele que pergunta com fé, sem vacilar. 4. Para entender doutrina, junte toda a Escritura acerca do tema que você deseja entender. Deixe que cada palavra tenha sua influência apropriada e se você pode formalizar sua teoria sem contradição, você não deve estar no erro. 5. A Escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si só. Se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim, e se ele adivinhar seu significado, ou deseja acreditar dessa maneira por causa das suas crenças sectárias, ou por ser achado sábio, então se eu adivinhar, desejo, crença ou sabedoria, torna-se a minha regra e não a da Bíblia. A porção acima
é uma parte dessas regras, e em nosso estudo da Bíblia faríamos bem em observar os princípios estabelecidos. A regra número 13, de Guilherme Miller, ela é muito significativa para nós, pois assim nos diz: para saber se temos um evento verdadeiramente histórico para o cumprimento de uma profecia. Se você encontra cada palavra da profecia, depois que as figuras são entendidas, cumprida literalmente, então você saberá que a sua história é um evento verdadeiro. Mas, se uma palavra não tem cumprimento, então você precisa procurar um outro evento ou esperar seu desenvolvimento no futuro. Porque Deus cuida para que a história e a profecia se concordem, para que os verdadeiros filhos e crentes de Deus nunca sejam envergonhados. Como podemos saber se temos o cumprimento verdadeiro de uma profecia? Devemos analisar palavra por palavra, buscando entender se há elementos figurativos e o que eles significam. Depois de entender, devemos juntar todos os elementos no mesmo plano e procurar na história o seu cumprimento. Se encontrarmos na história todos os elementos da profecia atuando juntos conforme a revelação dada, o cumprimento é verdadeiro. Se alguma coisa estiver fora do contexto, devemos ou procurar outro evento ou esperar que no futuro todos os elementos estejam no mesmo plano para o seu verdadeiro cumprimento. Por quê? Porque é a história ao redor do mundo que comprova a validade e a veracidade da profecia dada. Ainda que muitos possam achar bonito a aplicação de elementos relacionando história à profecia e não aceitá-los, isso não invalida a profecia, pois Deus cuida para que a história e a profecia concordem e não traga engano ou vergonha aos verdadeiros filhos e crentes de Deus. Ligado com essa compreensão, temos mais uma ferramenta à nossa disposição, que é o livro O Grande Movimento Adventista, do pastor Loughborough. E aqui diz: ao estudarmos as profecias, precisamos manter em mente certos fatos. Quais? Deus, o ser infalível, é o autor da profecia. Quando chegar o tempo para o cumprimento de uma predição, esse evento vai ocorrer. Em outras palavras, quando o Senhor determina o tempo em que algo irá acontecer, visto ter Ele o poder para prever tudo o que o homem faz, quando esse tempo chegar, o verdadeiro cumprimento da profecia acontece. Sendo assim, um falso cumprimento da profecia no tempo determinado para o verdadeiro cumprimento é uma impossibilidade. Em harmonia com essa suposição básica, podemos dizer que, quando chega o tempo de Deus para ser transmitida ao mundo a mensagem da verdade, tal mensagem sempre se propaga. Portanto, quando chega o tempo de uma profecia se cumprir verdadeiramente, ela se cumprirá. Ainda que se levantem homens, grupos ou instituições contra ela, ela será propagada pela vontade e pelos métodos de Deus. Ao darmos ouvidos à palavra profética, que revela o caminho certo como uma luz a guiar nossos passos em meio à escuridão, encontraremos claramente traçado em suas linhas o percurso que vem desde o princípio até a segunda vinda de Cristo. Assim, aqueles que seguem de perto a luz profética não apenas identificarão os sinais e símbolos que revelam que o grande dia está próximo, mas também reconhecerão a obra de Deus, que avança firmemente com verdades destinadas a preparar um povo para encontrá-lo em paz em sua vinda. Ao mesmo tempo em que as Escrituras declaram que o dia do Senhor virá sobre as multidões como ladrão à noite, 1 Tessalonicenses 5:2 e 2 Pedro 3:10, elas também falam a respeito dos que permanecem no conselho do Senhor. Por quê? Porque não estão em trevas, para que esse dia como ladrão não os apanhe de surpresa, porquanto são filhos da luz e filhos do dia. Fica claramente mostrado que todo aquele que segue de perto a luz dada quanto à forma de estudar a profecia, identificarão sinais e símbolos em seu tempo estabelecido, e isso os protegerão das trevas, e não serão apanhados de surpresa, ou ainda sem o devido preparo para seguirem adiante na história, nos acontecimentos finais. Encontramos ilustrada na capa desse livro a última e importantíssima ferramenta a nós disponibilizada pelos céus. Em nossa geração, são há pouco conhecidas e muito questionadas tábuas de Abacuque. Sua mensagem diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é para em seu tempo determinado,
mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Aqueles que participaram na proclamação do Advento reivindicaram que esta visão, com tempo determinado, mencionada pelo profeta Abacuque, incluía as visões das profecias de Daniel e de João. Eles as representaram de forma tão clara em seus esboços dos quadros proféticos que todos que lessem a interpretação poderiam de fato correr e transmitir a informação a outros. As tábuas de Abacuque nos mostram ainda uma possível tardança em algum elemento da própria profecia. E o relato que temos sobre isso diz: os adventistas encontraram consolo no fato bíblico de que, quando fosse feito o anúncio da iminente vinda do Senhor, haveria, em conexão com ele, um tempo de tardança. Entendiam assim, com base nas palavras de nosso Salvador, encontradas em Mateus 25, 5 e 6 e Abacuque 2, 1 a 3. A Bíblia é muito clara quanto a esse ponto e nos remete à parábola das 10 virgens, mostrando o que acontece àqueles que aguardam a vinda do noivo. Recomendo o estudo da parábola das 10 virgens, o tempo e os eventos, cujo link está na descrição desse vídeo. Tendo passado o ponto do aparente término dos períodos proféticos, encontramo-nos no tempo previsto por Deus em que seus filhos se encontrariam ao fim da visão, tempo este para o qual provisões já haviam sido feitas por intermédio do profeta Abacuque. Disse o profeta: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que responderei quando for reprovado. Ou, como diz na margem da King James Version, quando debaterem comigo. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa correr o que é ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas ao fim dos períodos proféticos falará e não mentirá. Mesmo se ela tardar, além do aparente final, espera, porque certamente virá na plenitude dos tempos proféticos e além deles não tardará. Abacuque 2, 1 a 3, um texto adaptado. Ou seja, a visão da profecia fala até o fim. Estas tábuas ou gráficos proféticos nos coloca dentro da visão profética, mostrando um ponto inicial e o ponto final da profecia. E no decorrer desse tempo, nos mostra quais os elementos apontados pela profecia têm sua participação na revelação e na história. Com todas essas ferramentas à nossa disposição, podemos sem dúvida alguma compreender toda a visão profética, pois com essas mesmas ferramentas, nossos pioneiros só obtiveram metade de sua compreensão. E é por isso que em nossos dias não há um avanço nas pesquisas da profecia para entender o todo, pois em maior ou em menor grau, aqueles que se colocam como proclamadores da terceira mensagem angélica estão acomodados com metade do entendimento. Nesse campo, Deus trará uma sacudidura entre seu professo povo para despertar aqueles que têm fome e sede de sua justiça e fazê-los compreender os elementos proféticos e sua atuação junto à história que já entrou nos seus minutos finais. O Espírito de Profecia nos diz que o povo de Deus passará por uma situação chamada de sacudidura. Esse processo é assemelhado ao movimento feito com sementes quando vão à peneira para passar pelo processo de abanar ou sacudir as sementes para que sejam limpas pela ação do vento, separando as sementes boas das sementes ruins e também da sujeira que estejam misturadas. Para compreendermos a sacudidura, temos de levar em conta 3 fatores. Primeiro, o cenário onde ocorre. Segundo, os elementos que fazem parte. E terceiro, o que é que provoca a sacudidura. E o texto que se segue nos mostra de forma bem clara todo esse quadro. Em 20 de novembro de 1857, foi-me mostrado o povo de Deus. O que foi mostrado ao servo do Senhor? Povo de Deus. Assim, temos a igreja como cenário onde ocorre a sacudidura. Como estava esse povo? E viu fortemente sacudido. O que estava acontecendo com a igreja de Deus? Alguns, com viva fé e agonizantes brados, pleiteavam com Deus. O que acontecia a esses? Anjos maus
se aglomeravam em torno deles, circundando-os de trevas, para lhes afastar da vista a Jesus, a fim de que seus olhos fossem atraídos para as trevas que os cercavam, e eles desconfiassem de Deus e contra ele murmurassem. Sua única segurança estava em manterem os olhos fitos no alto. Anjos de Deus eram encarregados da guarda de seu povo, e eles agitavam continuamente as asas para afugentar as densas trevas. O que mais ela viu? Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa. Por quê? Pareciam indiferentes e descuidosos. E por causa dessa indiferença e descuido, esses não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolviam qual densa nuvem. Esses que não resistiam às trevas eram envolvidos por ela de uma forma tão forte, simbolizada por uma nuvem densa, que não se esforçavam para se livrarem dela. E por isso, os anjos de Deus deixaram-nos e viu-os apressar-se em auxílio dos que lutavam com todas as energias para resistir aos anjos maus, procurando ajudar-se a si mesmos, invocando perseverantemente a Deus. Mas os anjos abandonaram os que não se esforçavam por ajudar-se a si mesmos e perdiam-os de vista. Aqueles que não se esforçavam para resistir às trevas eram então abandonados pelos anjos e simplesmente sumiam do campo de visão mostrado. Enquanto os que oravam prosseguiram em seus clamores fervorosos, um raio de luz, provindo de Jesus, sobre eles incidia de quando em quando, a fim de os encorajar e iluminar-lhes o semblante. No cenário que contém o povo remanescente, em meio às lutas, perplexidades e trevas que buscam envolver a todos, aqueles que estavam com fé viva pleiteando com Deus, raios de luz, de quando em quando, incidia sobre eles, para iluminar-lhes o semblante na compreensão de algo que Jesus lhes enviava e assim os encorajavam a prosseguir no caminho. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Ou seja, a igreja onde contém membros que aos olhos da testemunha fiel e verdadeira são mornos, autossuficientes, que dizem que já possuem tudo e não precisam de mais nada, mas que na realidade são cegos à sua própria condição. Agora, o que acontece nesse cenário é que esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Ou seja, não são todos que aceitarão a luz enviada por Jesus. Alguns, dentro da igreja, vão se opor aos ensinos de Jesus. A profecia aponta que nos últimos dias haverá aqueles que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores para lhes dizer o que fazer em sua vida religiosa. As maiores autoridades no campo da doutrina e profecia teriam a preeminência que só Cristo deve ter. Os mestres em divindade explicariam quem e o que é Deus, deixando de lado a sua autorrevelação através das páginas sagradas. Mas nesse mesmo cenário, haverá aqueles que o que importa antes é ouvir e obedecer a Deus do que aos homens. Por que então a sacudidura? O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho da qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho tem que operar arrependimento profundo, e todos os que de fato o receberem obedecer-lhe-ão e serão purificados. Mensagem escolhida, volume 3, páginas 59 e 60. Aqueles que aceitarem o testemunho de Jesus passarão por um profundo arrependimento. Isto os fará serem obedientes a Deus e assim alcançarão a purificação de suas almas. Já sabemos que a sacudidura ocorre no ambiente da igreja, onde se apresentam duas classes de adoradores. Muitos então têm perguntado: o que é que causa a sacudidura entre o povo de Deus? Muitos procuram um evento dentro da igreja como sendo o motivo que causará a sacudidura. Mas a sacudidura não é um evento específico. Outros procuram definir um tema para ela, tais como: é a alimentação que causa a sacudidura? Não. Seria o vestuário? Não. Seria a música? Também não. Seria a doutrina? Também não.
Seria profecia? Absolutamente não. Seria a forma de adoração ou ao Deus que se adora? Também não. O que causa sacudidura então? É a indiferença e o descuido por parte de alguns que gera oposição ao claro testemunho da testemunha verdadeira relacionados a esses pontos e tudo o que os envolve. O que é oposição? É estar contrário ao claro testemunho dado. E se o claro testemunho de Jesus é luz para aqueles que se salvam, ao contrário, são trevas para aqueles que se perdem. Em um aspecto geral, esse quadro é uma repetição de o que aconteceu com Caim e Abel. Um decidiu obedecer e o outro desobedecer ao que o Senhor lhes pedia. O Espírito de Profecia nos diz que a história de Abel e Caim se repetirá em nossos dias. Isso não quer dizer uma repetição literal, mas sim uma repetição de características que foram desenvolvidas nas vidas dos dois irmãos. Um buscava obedecer aos reclamos de Deus conforme ele mesmo instruíra. O outro buscando oferecer a Deus aquilo que julgava ser aceitável por ele. Não temos de oferecer sacrifícios literais hoje em nossos dias, como nos dias de Abel e Caim. Deus hoje espera que seu povo lhe ofereça uma adoração racional, que saiba dar as razões da fé no que se relaciona à doutrina e profecia. O ponto onde paramos foi onde encontramos a serva do Senhor explicando o que significa os 4 ventos, ou seja, os 4 ventos são representados como um cavalo furioso que tem um papel a desempenhar. Qual? Levar morte e destruição sobre toda a terra. Deste modo, a profecia nos mostra que haverá um tempo de atuação dos 4 ventos, e dentro desse tempo ocorre o selamento do remanescente povo de Deus. O texto de Apocalipse 7 nós podemos ler da seguinte forma, então. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo o cavalo furioso que procura se soltar e levar morte e destruição sobre a terra. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz ao cavalo furioso, dizendo: não leve morte e destruição sobre a terra. Até quando? Até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. Quantos foram assinalados? E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados. De onde eram esses assinalados? De todas as tribos dos filhos de Israel. Quais tribos? O texto segue e nos mostra os nomes das tribos que receberam o selo de Deus. Algo que precisa ser levado em conta na questão das tribos de Israel é que há diferenças entre as tribos mostradas em Apocalipse 7 e as tribos mostradas em Gênesis 49. Diante disso, podemos questionar: o que o fim nos mostra relacionado ao início? Ou ainda, o que o início prevê para o fim na questão relacionada às tribos? O texto a seguir começa a nos explicar essas questões. Finalmente, todos os filhos de Jacó foram reunidos em redor de seu leito de morte. E Jacó chamou os filhos e disse: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. E anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ou anunciar-vos-ei o que acontecerá a vocês no tempo do fim. Qual o motivo de aquele pai querer anunciar o futuro dos filhos? Muitas vezes, e com ansiedade, havia pensado no futuro deles e se esforçara por figurar a si mesmo a história das diferentes tribos. Era a preocupação de um pai quanto ao que seria do futuro daqueles filhos tão diferentes uns dos outros. E agora, no seu leito de morte, quando os filhos esperavam receber sua última bênção, o espírito da inspiração repousou sobre ele, e em visão profética desvendou-se-lhe o futuro de seus descendentes. Ou seja, profetizou o que seria dos filhos nos últimos dias. Um após outro, os nomes de seus filhos foram mencionados. Quais nomes? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, José e Benjamim. Temos de levar em conta que os nomes aqui mencionados já diferem dos nomes apresentados no tempo final, ou seja, no Apocalipse 7.
Para começarmos a entender o porquê dessa diferença, temos de entender o seguinte texto de Gênesis 48. E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Assim, Jacó adiciona aos seus filhos Manassés e Efraim, totalizando agora 14 filhos. E sobre o futuro dos filhos, a serva do Senhor continua a dizer. Um após outro, os nomes dos seus filhos foram mencionados, descrito o caráter de cada um, e de modo breve, predita a futura história da tribo. Patriarcas e Profetas, página 235. Fica claramente demonstrado então que os nomes dos filhos de Jacó descrevem o caráter ou características de personalidade que todos possuem, diferentes uns dos outros. E são esses caracteres que determinam o que acontecerá a eles no tempo do fim, causa a sacudidura em seu meio, limpando a semente boa da ruim, e causa a diferença mostrada entre as tribos do Gênesis no início para o Apocalipse no fim. Vamos ilustrar o quadro da seguinte forma. Imaginemos a casa do pai Jacó, que futuramente viria a ser o país de Israel. Quantos filhos são? 14 filhos. Cada filho viria futuramente representar uma tribo, e as tribos unidas formariam a nação de Israel. Qual era a intenção de Deus ao ser estabelecida a nação de Israel? Influenciar as nações ao redor para virem e servirem o único Deus verdadeiro. Mas o que acontecera à casa de Israel no meio do caminho profético? Paulo nos diz em Atos 26, 6 e 7. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. O que Paulo está dizendo? Que 12 tribos de Israel esperam chegar, servindo a Deus dia e noite, a alcançar a esperança prometida por Deus aos patriarcas. E essa esperança é Jesus. Alguém pode buscar argumentar que Israel não era formada por 14 tribos, mas somente 12, e isso eu concordo plenamente. Não estamos tratando da divisão das terras em Israel, e sim o que acontece com essas tribos dentro de um cenário profético para os últimos dias. Quais são, então, os acontecimentos dos últimos dias que levam 12 tribos a receberem o selo de Deus e não as 14? Assim nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 49, 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A característica de Dan é de uma pessoa que julga entre o seu povo. É o caráter de uma víbora traiçoeira. E seu quadro é tão triste que seu pai diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Qual é o problema de Dan, afinal de contas? Quando analisamos a porção do texto acima, na King James Version e na concordância de Strong, temos: Then shall be a serpent by the way. Ou numa tradução livre fica: Dan será uma serpente pelo caminho. O que significa a expressão pelo caminho relacionada com Dan? By the way é a palavra hebraica derek, sob o número 1870, e derek tem os significados como se mostra: caminho, estrada, distância, jornada, maneira. Vereda, um sinônimo de caminho. Direção, maneira, hábito, referindo-se ao curso da vida, referindo-se ao caráter moral.
O problema de Dan está relacionado não apenas ao caminho que ele toma, visto que as Escrituras apontam apenas 2 caminhos, mas, sobretudo, se relaciona à maneira como Dan vive, ou aos hábitos de vida de Dan. E isso é resultado de seu caráter moral. Qual é o caráter de Dan? De julgar o seu povo. Tiago capítulo 4, verso 11 nos diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Um personagem que se enquadra perfeitamente nessa descrição de Dan é Judas Iscariotes. Aparentemente, Judas andava no mesmo caminho que os outros discípulos, mas quando analisado seu comportamento e sua moral, ele se julgava superior aos demais discípulos, ou julgava os discípulos inferiores a ele próprio. E não apenas os discípulos, mas o próprio Jesus era tido por Judas como que confuso em sua missão, a ponto de acreditar que entregando Jesus, o faria revelar quem realmente era e o que deveria fazer. Nesse contexto, o caráter da tribo de Dan é julgar os irmãos como sendo inferiores em preparo intelectual quanto aos ensinos de Jesus, e também que a coisa que Jesus revelou quanto à vivência no caminho da santificação não terem a devida relevância para um viver cristão, quebrando assim as leis estabelecidas pelo Senhor. Quais leis? Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído, em sua origem, à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens que, alguns com conhecimento, mas muitos ignorantemente, estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas. E movido de amor e piedade para com a humanidade, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e sejam cuidadosos em viver em harmonia com a lei natural. O Senhor proclama tão distintamente sua lei e torna-a tão preeminente que é como uma cidade edificada sobre um monte. Todos os seres responsáveis a podem compreender se o quiserem. Os idiotas não são responsáveis. Tornar patente a lei natural e insistir em que lhe se obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Conselho sobre regime alimentar, página 69. Dan, portanto, se julga superior a tudo e todos, e por esse caráter ele mesmo se desqualifica para estar entre as tribos que farão parte dos 144 mil. E Efraim? De Efraim temos Oséias 7:8. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Qual é a característica predominante de Efraim, ou quais são as suas características? Efraim se mistura com os povos, ou como diz na King James Version, he had mixed, que é a palavra hebraica sobre o número 1101, Balal. Efraim também é um bolo que não foi virado, ou ele é is a cake not turned, sobre o número 2015, que é a palavra Rafak. Balal significa misturar, mesclar, confundir. Mesclar e confundir. Misturar. Dar alimento, alimentar, ou misturar-se, entre outros, sumir aos poucos. Rafak significa mudar, transformar. Mudar alguém. Ser perverso. Ser virado. Ser mudado. Ser voltado contra. Ser revertido. Transformar-se.
virar-se para uma e outra direção, virar para qualquer direção, tornar-se contra. Qual é o problema de Efraim? A expressão bolo que não foi virado nos mostra a figura de um bolo que não foi assado por completo. Ele encontra-se no mínimo meio assado e ou meio cru, ou seja, é a figura de uma pessoa que é meio crente e meio mundano. O problema é que, ao contrário do que Efraim pensa, o seu envolvimento com o mundo não fará com que o mundo se torne como ele, mas fará com que ele perca tudo aquilo que ele possui de religioso. Por quê? Porque Efraim se mescla. Efraim se confunde, entre outros. Efraim se vira da direção a qual devia tomar e ele é revertido, ou ele é transformado no meio daqueles a quem ele devia influenciar. Ao contrário desse comportamento de Efraim santificar o mundo, Efraim perde a sua santidade e torna-se um mundano. O livro de Salmos apresenta outros detalhes quanto a Efraim. Assim diz a Escritura. Salmo 78, 9. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Chegará o momento em que Efraim estará completamente perdido, porque viraram as costas no dia da peleja do Senhor. Verso 10. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. 17. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. 18. E tentaram a Deus nos seus corações pedindo carne para o seu apetite. 19. E falaram contra Deus. 22. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. 30. Não refrearam o seu apetite. 36. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. 37. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Como podemos sintetizar o problema de Efraim? Lisonjear-se em dizer que guarda os mandamentos de Deus, quando seu coração está, na verdade, tentando a Deus, na satisfação do seu próprio eu, relacionados a seu apetite. E quando o espírito de profecia se refere a apetite, isso não quer dizer apenas o ponto sobre a alimentação. A mensagem de saúde envolve a alimentação, o vestuário, o entretenimento. E tudo isso faz parte da adoração. Efraim diz guardar os mandamentos de Deus, quando na verdade quebra cada um deles por viver uma vida mundana e por procurar que Deus abençoe aquilo que ele, em sua santidade, condena. Um personagem que é a representação de Efraim é o jovem rico. Ele se jactava de, desde criança, guardar os mandamentos do Senhor. Mas quando Jesus expôs a ele o que realmente ele tinha em seu coração, como tendo a primazia, ele decidiu abandonar o Senhor e abraçar o mundo, demonstrando o seu verdadeiro caráter. Em um próximo estudo, trataremos de ver como as figuras de Dan em Judas e de Efraim no jovem rico está sendo repetidas hoje em meio ao povo adventista, onde muitos dizem com suas bocas estarem servindo ao Senhor, mas sua vivência mostra claramente o contrário. Por esses motivos, e outros não incluídos aqui, Efraim também não pode fazer parte das tribos que recebem o selo de Deus. Com tudo isso, as Escrituras nos mostram que na casa de Jacó, ou ainda em Israel, dos 14 filhos, cada qual com sua característica de personalidade peculiar, há 2 tribos que não receberam o selo de Deus e, por conseguinte, não receberão a salvação. Nos últimos dias, Deus atuará de tal maneira entre seu professo povo que apenas o remanescente se voltará para ele em espírito e em verdade. Pois Isaías 10, 22 diz: Porque, ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. O que vem a ser esse resto ou remanescente? No passado, do dia dos patriarcas até o ano 70 depois de Cristo,
As Escrituras se referem às tribos como sendo tribos literais de Israel. E o elemento a qual tem peso dentro dessa nação israelita era a personalidade ou caráter de cada tribo. Do ano 70 depois de Cristo até a segunda vinda de Jesus, as Escrituras se referem às tribos de forma simbólica. Dentro da igreja, instituição, que é formada por pessoas, há as mesmas características de personalidade como no passado, e duas delas não receberam o selo de Deus. A profecia aponta um tempo onde ocorre o selamento do povo de Deus. O que é levado em conta no período do selamento? O caráter de cada um que se diz guardador dos mandamentos de Deus. E a revelação profética nos dá um número literal de selados, e esse número é 144 mil. Não é 143.999, muito menos 144.001. Um detalhe que faz uma diferença enorme quanto ao salvo nos últimos dias. Os 144 mil são de todas as tribos de Israel, exceto aqueles que possuem ou o caráter de julgar de Dan, ou o caráter mundano de Efraim. Ou seja, os 144 mil sairão do meio do adventismo reavivado e reformado pela atuação direta de Deus, que está preparando um povo para levar a última mensagem ao mundo. Enquanto Deus atua trazendo as águas do refrigério àqueles que receberão seu selo, muitos estão a beber das águas profundas, que, como diz Provérbio 18,4, são palavras da boca do homem em clara divergência com a palavra de Deus. De onde provém essas águas profundas? Israel no passado falhou em sua missão de influenciar as nações ao redor para virem adorar ao único Deus. Foi fatalmente influenciado por elas. O quadro se repete. Ao invés de influenciar as nações, religiões, ao seu redor, o moderno Israel fora fortemente influenciado pelas práticas dessas religiões. Adotaram suas práticas, aprenderam sua teologia, adoram o seu Deus. E nesse cenário, aqueles que buscam viver o claro está escrito, e o assim diz o Senhor, são julgados como radicais, fanáticos e extremistas. Quem os julga? Aqueles que não receberam o selo de Deus. Aqueles que conhecem a vontade de Deus, mas preferem fazer a sua própria vontade. Aqueles que estarão eternamente perdidos. Mas também é nesse cenário que Deus refinará aqueles que, uma vez recebido o selo de Deus, sairá a todas as nações, religiões do mundo, a levar o último convite de graça a quem quiser receber. E desses nos diz a revelação. Apocalipse 24. E vi as almas daqueles que foram degolados. Por que foram degolados? Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Qual a mensagem que eles ouviram? Apocalipse 14, 9 e 10 diz: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Qual a decisão que tomaram após ouvir essa mensagem? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nem na testa e nem na mão. A profecia nos mostra claramente que haverá pessoas, nos dias em que a adoração à besta e sua imagem for imposta, que não a adotará. E a consequência dessa recusa é a morte, pois serão degolados. Esse é o tempo onde os quatro ventos, ou o cavalo bravo, estarão soltos, levando morte e destruição em seu caminho. Mas hoje é o tempo em que eles se encontram seguros, onde Deus está preparando aqueles que receberão o seu selo. Resta-nos assim compreender o que vem a ser esse cavalo furioso, o tempo e o cenário da sua atuação. Gênesis 16, do verso 1 ao 12, nos diz: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido.
ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. O texto nos mostra o quadro de quando Agar foge de diante de sua senhora, Sarai. O anjo do Senhor a encontra e entra em uma conversa com ela. Nessa conversa, ele a orienta a voltar para sua senhora, humilhando-se perante ela. Ele também lhe faz a promessa de multiplicar a sua descendência, visto ter concebido de Abrão. Então ele lhe revela, além do sexo da criança concebida, qual seria o caráter dessa descendência e o cenário de sua atuação. Nesse contexto, dá o nome à criança, que é Ismael. Sobre a descendência de Ismael, temos Gênesis 25, do 13 ao 18. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdeel e Mibzão. Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Assíria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Temos aqui os nomes das famílias dos filhos de Ismael e a região onde se instalariam. Ezequiel 27, 21. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo. Temos aqui mostrado de uma forma reduzida e simplificada qual é o povo descendente de Ismael. Isaías 21, verso 13 ao 17 nos diz: Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Sai com água ao encontro dos sedentos. Moradores da terra de Tema, saí com pão ao encontro dos fugitivos. Porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. E os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Aqui é nos apresentada uma profecia relacionada a esse povo e a forma de sua atuação dentro de um cenário de guerra. Só pode ser plenamente entendido quando soubermos quem ou que é o cavalo bravo, o tempo inicial e o tempo final de sua atuação. Aqui é apresentada uma linguagem figurativa onde, como diz as regras de Guilherme Miller, cada elemento deve ser analisado em seu devido contexto para o entendimento do todo. Isso ficará para um próximo estudo. Isaías 28, 2. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva,
tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele, com a mão, derrubará por terra. A King James Version diz, The Lord hath a mighty, que em Strong, sob o número 2389, é a palavra Shazak. And Strong One, que em Strong, sob o número 533, é a palavra Amitz. Amitz significa forte, poderoso. Shazak significa forte, robusto, poderoso. Forte, severo, violento, quente. Firme, duro. Uma pessoa forte. Relendo Isaías 28:2, temos: Eis que o Senhor tem um homem forte e poderoso, que atua como tempestade de saraiva, como tormenta destruidora e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele, o Senhor, com a mão, derrubará por terra. Derrubará, em Strong, a palavra 3240, é Yanash, que tem os seguintes significados: descansar, repousar, estabelecer e permanecer. Descansar, ter descanso, ficar calmo. Fazer descansar, dar descanso a, tornar quieto. Fazer descansar, fazer pousar, pôr no chão. Deitar ou pôr no chão, depositar, deixar deitar. Deixar deitar, colocar. Deixar permanecer, deixar. Deixar, afastar-se de, abandonar, permitir, obter descanso, ser concedido descanso, ser deixado, ser colocado, abrir espaço. Yanash nos dá dois sentidos. Um é de descanso, promover quietude. O outro é o de ser deixado agir, ser permitido agir, ter um espaço de tempo para agir. Levando em conta o texto que a contém, fica bem claro que esse homem forte e poderoso é deixado agir, pois tem um papel a ser cumprido na linha profética. Qual o seu papel? Veremos em breve. Esta é a palavra árabe, cuja leitura é sharqin. Seu significado é orientais. Historicamente falando, ela é usada para identificar um povo dentro de um período da história, confirmando certas profecias. Esse significado e tudo o que o envolve está plenamente de acordo com a porção de Gênesis 16, 11 e 12, que diz: Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será como um jumento bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Os ismaelitas, portanto, viveriam diante da face de seus irmãos. Para entendermos o significado pleno disso, vamos levar em conta a seguinte figuração. A história passada do povo de Deus tem seu centro em Israel e mais precisamente em Jerusalém. A forma comumente usada pelos israelitas para a localização de direção era: ao norte ficava a Síria, ou ainda os povos da região da Mesopotâmia, que efetuavam suas incursões a Israel por esse ponto geográfico. Ao sul ficava o Egito. Ao leste ficavam os filhos do Oriente, ou orientais, e ao oeste ficava o mar. Não por coincidência, cada ponto geográfico é figura de uma força que atua no cenário profético. Temos o rei do norte, o rei do sul, os orientais e o mar cercando o povo de Deus. Cada elemento tem seu significado dentro da profecia, e todos eles atuando conforme a revelação. Falando de Ismael, uma de suas características é He will be a wild man, que é a palavra peri, sob o número 6501 de Strong, que significa a wild donkey, ou um jumento selvagem. O que é um jumento? Zoologicamente falando, é um animal da espécie equina, Equus asinus, do gênero Equus. Resumindo e simplificando tudo, é um animal da família dos cavalos. Assim sendo, Ismael será, conforme Gênesis 16:11, como um homem feroz, ou como um jumento feroz, ou ainda como o homem do jumento ou cavalo feroz. Conforme Isaías 28:2, é um homem forte e poderoso. Isaías 21:17 e Jeremias 50:29
são os flecheiros, ou os poderosos filhos de Quedar. Em Ezequiel 27, 21, significa a Arábia. Jeremias 49, 20 nos apresenta como os filhos do Oriente. Salmos 48, 7 e Jeremias 18, 17 nos apresenta como o vento oriental, tempestade ou tormento. Ismael é figurado ainda em Apocalipse 9 como sendo gafanhotos e o destruidor. E em Apocalipse 7, ele é nos mostrado como os quatro ventos. Assim, os quatro ventos, representados como um cavalo furioso que busca se soltar e levar morte e destruição sobre a terra, é símbolo do Islã. Sua atuação está sendo segura por um breve período, ou seja, até que os 144 mil sejam selados. Islã na profecia? Loucura para a nova teologia e para muitos que estudam a profecia superficialmente. No nosso próximo estudo, vamos estender uma linha profética e buscar os elementos dentro de uma cronologia de acordo com as revelações da Bíblia e entendermos a atuação e o tempo de cada elemento. Que o Senhor possa abençoar a todos.